Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no desafio de ler a Bíblia, esse desafio maravilhoso. Vamos continuar no primeiro livro de Coríntios. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios, vamos ler os capítulos 5, 6 e 7, tranquilo? Então já vamos dar início aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Todos dizem que entre vocês não existe imoralidade, e tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher do seu pai. E vocês se enchem de orgulho ao invés de ficarem tristes, para que o autor desse mal seja eliminado do meio de vocês. Pois bem, ausente de corpo, mas presente de espírito, como se estivesse presente, eu já fiz o julgamento daquele que fez isso. Em nome de nosso Senhor Jesus, vocês e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, vamos entregar esse homem a Satanás. Humanamente ele ficará arrasado, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor. O motivo do orgulho que vocês têm não é coisa digna. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purifiquem-se do velho fermento para serem massa nova, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Portanto, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento de malícia e perversidade, mas com pães sem fermento, isto é, na sinceridade e na verdade. Em minha carta escrevi para vocês não se relacionarem com gente imoral. Não quis dizer que vocês devem separar-se dos imorais deste mundo, ou dos avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Não. Escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de irmão e, no entanto, é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com pessoas assim, vocês não devem nem sentar-se à mesa. Por acaso compete a mim julgar aqueles que estão fora? Não são os de dentro que vocês devem julgar? Deus é quem vai julgar os que estão fora. Afastem-se do meio de vocês o homem mau. Falando aqui, né, cara, pra gente tomar cuidado com as nossas companhias. Essa palavra aqui, eu vou deixar para que o Espírito Santo toque no seu coração. Não vou dar muitos detalhes, não, mas vamos tomar bastante cuidado com as nossas companhias com quem estamos nos relacionando. Capítulo 6. Quando alguém de vocês tem uma questão com outro, como ousam levar o caso para ser julgado? Pelos pagãos e não pelos membros da comunidade? Então vocês não sabem que os cristãos é que vão julgar o mundo? E se é por vocês que o mundo vai ser julgado, seriam vocês indignos de julgar coisas menos importantes? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas da vida cotidiana. No entanto, quando vocês têm processos desta vida, para serem julgados, vocês tomam como juízes pessoas que não têm autoridade na igreja. Digo isso para que vocês se envergonhem. Será que entre vocês não existe ninguém suficientemente sábio para servir de juiz entre os irmãos? No entanto, um irmão é intimado em juízo por outro irmão, e isso diante de infiéis. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês falharam completamente. Não seria melhor sofrer uma injustiça? Não seria melhor ser roubado? Ao contrário, são vocês que roubam e cometem injustiça, e isso com os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês se lavaram, foram santificados e reabilitados pelo nome do nosso Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Rapaz, imagina você ter a total consciência de saber dessa palavra aqui, saber que não vai herdar o reino dos céus e ainda continuar agindo da mesma forma. A palavra de Deus, cara, nos chama para o arrependimento, para a vida nova, para a vida boa, para a vida com Ele, cara. Por isso, eu não sou nem maluco, cara, de querer viver essas coisas aqui sabendo que eu não vou herdar o reino de Deus.
o reino de alegria, o reino de coisas novas, de coisas boas, o reino de amor. Pelo contrário, eu vou me santificar, vou buscar me santificar, vou me arrepender das minhas falhas, dos meus erros e procurar viver, procurar herdar o reino de Deus, que é só alegria, cara. Posso fazer tudo o que quero, sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo eu tenho a liberdade para fazer, mas nem tudo aquilo vai me santificar, nem tudo aquilo que está à minha disposição vai me aproximar de Jesus. Por isso, vamos tomar cuidado com todas as coisas que tem ao nosso redor. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Sim. Mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. E vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois assim está na Escritura, os dois serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmos. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, nosso corpo não é para ser entregue em qualquer lugar, não é para ser entregue para qualquer pessoa. Cara, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, fuja da imoralidade. Se você está cometendo o pecado de fazer sexo com qualquer pessoa antes do casamento, cara, fuja da imoralidade. Vamos abrir os nossos olhos. Se você, infelizmente, assim como eu, já pequei contra esse mandamento, vai atrás de confissão, vai atrás da renúncia, vai atrás da reconciliação com Jesus, peça a Ele perdão e fala: Pai, eu pequei contra Ti, mas eu estou aqui à Tua disposição, te pedindo misericórdia para me dar força para continuar a fazer a Tua vontade, Pai. Faça de mim um homem, faça de mim uma mulher nova. Peça. Se você já pecou contra a imoralidade, ainda há tempo de se arrepender. Aproveita que você está com saúde, aproveita que você está vendo esse vídeo e não volte a pecar mais. Vamos agora viver as vontades e ver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Capítulo 7. Passemos agora ao que vocês escreveram. É bom que o homem se abstenha de mulher. Todavia, para evitar a imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. Então, cada um tem o seu companheiro, cara. Nada de sair pegando geral não, hein? Pelo amor de Deus. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a esposa faça o mesmo com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, e o sim o marido. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser que estejam de comum acordo e por algum tempo, para se entregarem à oração. Depois disso, voltem a unir-se a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Digo isso como concessão e não como ordem. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um tem este dom e outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que seria melhor que ficassem como eu, mas se não são capazes de dominar seus desejos, então se casem, pois é melhor casar-se do que ficar fervendo. Aos que estão casados tenho uma ordem, aliás, não eu, mas o Senhor: a esposa não se separe do marido, e caso venha a separar-se, não se case de novo, ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. Então nós vemos aqui que a vontade de Deus é a união e não a separação. Por isso, unam-se e sejam felizes segundo a vontade de Deus. Aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa que não é cristã e ela concorda em viverem juntos, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido que não é cristão e ele concorda em viverem juntos, não se divorcie dele.
Pois o marido não cristão é santificado pela esposa cristã, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se assim não fossem, seus filhos seriam impuros, quando na realidade são consagrados a Deus. Se o não cristão quiser separar-se, que se separe. Nesse caso, o irmão ou irmã não estão vinculados, mas foi para viver em paz que Deus nos chamou. Na verdade, ó mulher, como pode você ter certeza de que salvará o seu marido? E você, marido, como pode saber que salvará a sua mulher? De resto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor o colocou, tal como vivia quando foi chamado. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado à fé quando já era circuncidado. Não procure disfarçar a sua circuncisão. Alguém não era circuncidado quando foi chamado à fé, não se faça circuncidar. Não tem nenhuma importância estar ou não estar circuncidado. O que importa é observar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que se encontrava quando foi chamado. Você era escravo quando foi chamado? Não se preocupe com isso. Mas, se você pode se tornar livre, não deixe passar a oportunidade, porque o escravo que foi chamado no Senhor é liberto no Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. Vou repetir, cara, esse versículo 23. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Não se tornem escravos de homens. Então, cara, uma pessoa morreu por você lá no alto da cruz para te livrar, para te perdoar de todas as coisas malignas que este mundo nos oferece. Por isso, não se escravize por causa das coisas deste mundo. Não se escravize pelos seus desejos carnais. Não, cara, pelo contrário, renuncie a isso e olhe para a cruz. Tem alguém que te ama e tem alguém que te liberta. Quanto às pessoas virgens, não tenho nenhum preceito do Senhor. Porém, como homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança, dou apenas um conselho. Considero boa a condição das pessoas virgens por causa das angústias presentes. Claro, é bom que o homem continue assim. Você está ligado a uma mulher? Não se separe. Você não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. Contudo, se você se casar, não estará cometendo pecado. E se uma virgem se casar, não estará cometendo pecado. No entanto, essas pessoas terão que suportar fardos pesados. E eu desejaria poupar vocês. Uma coisa eu digo a vocês, irmãos. O tempo se tornou breve. De agora em diante, aqueles que têm esposa, comportem-se como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se alegram, como se não se alegrassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Os que tiraram partido deste mundo, como se não desfrutassem. Porque a aparência deste mundo é passageira. Eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e fica dividido. Assim também a mulher solteira e a virgem cuidam das coisas do Senhor a fim de serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo e de como possa agradar ao marido. Digo isso para o bem de vocês, não para armar uma cilada, somente para que vocês façam o que é mais nobre e possam permanecer sem distração junto ao Senhor. Se alguém transbordando de paixão acha que não conseguirá respeitar a noiva e que as coisas devem seguir o seu curso, faça o que quiser. Não peca, que se case. Ao contrário, se alguém, por firme convicção, sem constrangimento e no pleno uso de sua vontade, resolve respeitar a sua noiva, está agindo bem. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa, procede melhor ainda. A esposa está ligada ao marido durante todo o tempo em que ele viver. Se o marido morrer, ela ficará livre para casar-se com quem quiser, mas apenas no Senhor. A meu ver, porém, ela será mais feliz se ficar como está. Penso que eu também possuo o Espírito de Deus. Olha para você ver, aqui nós temos relatos, nós temos aqui muitas reflexões interessantes sobre ficar solteiro ou ficar casado. Leia e reflita sobre essa passagem, essas passagens que nós lemos, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.